Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, é tempo de pensarmos no Salmo de número 79. Quero propor que o Salmo seja dividido em duas partes, do verso 1 até o verso 8, a parte A, a primeira parte do verso 8, e depois do verso 8b até o verso 13. A primeira parte fala sobre devastação e a segunda parte fala sobre restauração. Estes versos iniciais que compõem a primeira parte descrevem todo o trauma vivido pelo salmista e pelo seu povo. Então eu quero resumir a mensagem usando 10 termos, que depois você, ouvindo os termos e lendo o salmo, vai acompanhando, tá bom? Então, o primeiro termo que descreve o estágio de devastação é invasão. Aqueles que já foram roubados na rua ou tiveram suas casas invadidas sabem do que eu estou falando. Sabem dessa sensação horrível de sujeira, de essa violação, esse desrespeito. O Salmo diz no verso 1: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. E aí segue então a descrição da devastação. Então, o primeiro termo, invasão. O segundo, contaminação, redução, desprezo, extermínio. O texto fala que o inimigo derramou ao redor da cidade o sangue dos seus habitantes. Desonra, vergonha. Os corpos deles não foram sepultados, ficaram a céu aberto para que as aves consumissem e as pessoas vissem. Zombaria, devorados e assolados. Estes são termos que resumem o quadro de devastação. Só que do verso 8b até o 13, a ênfase muda. E o salmista então passa a descrever o quadro de restauração, que também pode ser analisado usando outros 10 termos. E vamos então a eles. Primeiro, compaixão. Veja o verso 8. Não nos faças pagar pelas iniquidades de nossos pais, que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Então, a palavra aqui nesta versão é misericórdia, mas outra versão tem compaixão. Seja como for, o que eles esperam, o que o salmista espera, é a mesma coisa, que o Senhor se movimente favoravelmente rumo ao seu povo. Então, a ênfase na compaixão. Depois, ajuda. Terceiro, salvação, livramento, perdão, vingança. O salmista não quer fazer vingança com as próprias mãos, mas ele pede para que o Senhor faça vingança e justiça. Ouvir, que o Senhor ouça a oração do seu povo. Preservar, recompensar e louvar. E assim você vê o quadro de restauração sendo estabelecido em oração pelo salmista em comunhão com o Senhor Deus. Uma ênfase muito importante deste salmo é que este Deus que age com juízo e disciplina, ele age em dois grupos. Primeiro, sobre aqueles que são tidos como inimigos do povo. Então vá ao verso 6 e você encontrará o seguinte: derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Então, o Senhor Deus é tido como aquele que faz justiça sobre os inimigos. Mas no verso 8, você também tem o seguinte: não nos faças pagar pelas iniquidades de nossos pais, que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ou seja, a mesma justiça, a mesma disciplina de Deus que antes foi vista sobre os inimigos, agora é vista sobre o próprio povo do Senhor.
E Deus assim age dentro do seu povo e fora do seu povo. Ele é justo, ele é misericordioso para com todos. E assim nós precisamos entender esta nota de sobriedade no texto. Mas os versos 9 e o verso 11 estabelecem a base da argumentação do salmista. Então no verso 9 está escrito: ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Depois ele diz: livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Duas vezes o salmista argumenta: Senhor, não é só uma questão deles serem injustos ou nós sermos justos, ou vice-versa, é uma questão relacionada à glória do teu nome, por amor do teu nome. Faça com que justiça seja experimentada. O verso 11 diz: chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros, com o teu grande poder preserva os que estão condenados à morte. Uma outra versão diz: com o teu forte ou com o teu grande braço. A ideia é a mesma, de Deus fazer intervenção, ou Deus fazendo intervenção, segundo o poder dele. Então, de acordo com o teu nome, por amor e por glória, pela glória do teu nome, de acordo com o teu poder, faça isto. E é um conforto saber que nós podemos orar usando o nome de Jesus Cristo, pedindo que coisas justas e coisas boas aconteçam sobre as nossas vidas, as vidas do nosso próximo, até mesmo sobre a vida dos nossos inimigos. Neste caso, eu gostaria então de, tendo este Salmo 79 como base para a nossa meditação, deixar 3 pensamentos ligados ao contexto e ao texto do Salmo. O primeiro pensamento é este: a aceitação da realidade. O Salmo reconhece, o salmista admite que a situação ela é complicada, ela é uma situação devastadora. Não existe pretensão, não existe cortina de fumaça. A coisa é, e ela é descrita como é de fato. Então, aceitação da realidade. Em segundo lugar, aceitação de responsabilidade. Eu tenho para mim que ninguém conseguirá prosperar, avançar, amadurecer, alcançar os seus sonhos, a menos que aceitem responsabilidades. Então, em primeiro lugar, aceitar a realidade. Em segundo lugar, aceitar responsabilidade. E em terceiro lugar, a aceitação da reparabilidade. Eu preciso aceitar que, em cometendo erros, em passando por devastações, entre aspas, o Senhor Deus pode reparar, de fato e de direito, estas situações, a minha vida e a sua vida. Então, neste sentido, eu acredito que o Salmo é um grande encorajamento para nós aceitarmos a realidade, para nós aceitarmos a responsabilidade e também para nós aceitarmos a reparabilidade que o Senhor Deus Trino de Israel é capaz de fazer na vida que foi devastada. Atos capítulo 20, o verso 32 diz: agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Às vezes a vida profana aquilo que é santo, arruína aquilo que um dia foi construído. Mas o Senhor Deus, em sua graça, em seu poder, é capaz de edificar novamente e de estabelecer uma herança para aqueles que são santos. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Que Deus te abençoe e até a próxima.